Bom, gente, hoje é dia 29 de janeiro de 2023, é um domingo, como sempre, né? Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, e nessa reunião, que é a 125ª de estudos de filosofia Rosa Cruz de hoje, nós vamos estudar o assunto A Fraternidade Rosa Cruz, que faz parte do 19º capítulo do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é o Christian Rosenkreuz e a Ordem dos Rosacruzes, na sua terceira e última parte, que é o futuro desenvolvimento e iniciação do ser humano. Vamos começar a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Bom, lembrando que estamos na terceira parte desse livro, que, como disse, é o famoso Futuro Desenvolvimento e Iniciação do Ser Humano, ou seja, nós estamos tratando do que está reservado para cada um de nós no futuro. Isso se, e somente se, persistirmos em trilhar o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Nós dividimos o estudo desse 19º capítulo em 7 partes, que estamos vendo em um total, obviamente, de 7 reuniões de estudo dominicais. Já vimos em reuniões passadas os seguintes assuntos: antigas verdades e novas roupagens, foi objeto de 2 reuniões, né? E também vimos na reunião passada o importante assunto iniciação. Hoje, então, veremos o assunto A Fraternidade Rosa Cruz. E nas próximas reuniões, veremos os seguintes assuntos: o simbolismo da cruz, exercício noturno e matinal efetuados por aspirante Rosa Cruz. E vamos terminar, mais uma vez, o estudo desse livro, vendo o poder de cura definitiva. Mas, afinal, o que é a Fraternidade da Cruz? É uma seita? Ela é uma organização religiosa? Muitas vezes nos perguntam, né? Ela é uma escola de intelectuais ou de ilustres acima das pessoas comuns, que é o que muitas pessoas acham que é, e que, por incrível que pareça, frequentam a Fraternidade da Cruz achando que isso é. Ela é um lugar onde se chega às iniciações e o faz entrar em um grupo seleto de pessoas? Obviamente, nenhuma das alternativas anteriores está certa. Como está aí na tela, ela é tão somente uma grande escola de pensamento filosófica cristã, também conhecida como a Escola dos Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, que é o outro nome que é conhecido os Ensinamentos Rosa Cruz. Então, quando perguntarem o que é a Fraternidade Rosa Cruz, você apenas diga que é uma grande escola de pensamento filosófico cristã, que promove e promulga os ensinamentos Rosa Cruzes, tal como dado pelos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Ponto. Qualquer outra definição da Rosa Cruz é incorreta e deve ser rechaçada, ok? Porque hoje em dia vocês sabem que é muito comum ficar conceituando ou ficar colocando definições em coisas que não é, e aí vai deturpando, aí entra fake news, aí quando você vê, você já está difamando aí uma coisa que no caso da Rosa Cruz é uma coisa muito grave, porque é uma coisa sagrada, né? Você está cometendo o que chama de sacrilégio, ok? Bom, nas reuniões passadas, nós vimos que, segundo os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, chegara a hora de promulgar ensinamentos Rosa Cruz na região química do mundo físico, que é a região que a gente vive com o nosso corpo denso, né? Ou seja, chegou-se a hora de disponibilizar tais ensinamentos para quem tivesse renascido aqui, ou seja, quem está aqui na região química do mundo físico, e não somente para quem já tinha desenvolvido os poderes espirituais de trabalhar conscientemente nos mundos espirituais. Esses mundos espirituais quais são? Região etérica do mundo físico, mundo do desejo ou mundo do pensamento. Ou seja, chegou-se a hora de
para quem está funcionando na consciência de vigília com corpo denso, e não somente para quem já tem a capacidade de funcionar no corpo, conscientemente na região etérica do mundo físico, usando o corpo-alma, ou no corpo de desejos, funcionando conscientemente no mundo desejo, tendo a visão do mundo desejo, e mais ainda, as pessoas que têm a capacidade de ter a visão mental, que é funcionar conscientemente no mundo do pensamento. Ou seja, para aqueles seres humanos que só têm a capacidade de enxergar, de ver, de funcionar conscientemente na região química do mundo físico, chegou a hora de disponibilizar o ensinamento Rosa Cruzes aqui e agora. Ou seja, um momento evolutivo de toda a humanidade que alcançou, toda a humanidade, sem exceção, um estágio para essa receptiva recebimento dos ensinamentos. Melhor seja, né? Vamos resumir isso em tudo. Chegou um momento, ou seja, toda a humanidade evoluiu ao ponto de, se quiser conhecer de fato, de direito, o entendimento da mal entendida religião cristã. Também chegou o momento de toda a humanidade, se quiser, compreender, entender, explicar o mistério da vida e do ser do ponto de vista científico, em harmonia com a religião. Então, cabeça, coração, ocultismo, místico. Então, toda a humanidade chegou a esse nível, né? Não é um ou outro, ok? E que, obviamente, já vimos em reuniões passadas, essas duas coisas são os dois objetivos, né, da Ordem Rosa Cruz, quando foi fundada por Christian Rosenkreuz no século XIII. Só que fundou a Ordem Rosa Cruz no século XIII aonde? Na região etérica do mundo físico, né? E que a partir da fundação da Fraternidade Rosa Cruz, são disponibilizados por meio da Fraternidade Rosa Cruz, tudo isso na região química do mundo físico. Note na figura, a região etérica do mundo físico envolve a região química do mundo físico. Não há distâncias, não é? Então, eu funciono na região química e na região etérica sem precisar percorrer quilômetros, né? Aonde está a região etérica para eu ir nela? Está aqui, no mesmo lugar da região química, né? Ainda bem que está aqui, porque se não tivesse o nosso corpo denso sozinho, sem o corpo vital, não faria nada, né? Bom, assim, por meio do método Rosa Cruz, digamos, aplicados à região química do mundo físico, todos os seres humanos alcançaram, por mérito, o desenvolvimento espiritual necessário e suficiente para trabalhar, agora sim, conscientemente na região etérica do mundo físico. Ou seja, todos, sem exceção, conseguem, se quiser, trabalhando na região química do mundo físico com um processo como o da Fraternidade Rosa Cruz, alcançar por mérito, funcionar conscientemente na região etérica do mundo físico. Da mesma conta, exatamente como o Cristo falou lá, quando ele veio na primeira vez, que ele falou assim, para onde eu estou indo, vocês vão poder seguir agora, mas seguirei depois. Ou seja, esse depois chegou, né? E é por isso, né, que o ensino da Fraternidade Rosa Cruz é um ensino científico, lógico e completo, e é nos dado para que possamos crer em nosso coração, naquilo que a nossa razão tenha sancionado. E assim possamos começar a viver uma vida religiosa. Isso é muito importante. É importantíssimo isso. Tá? Porque muitas vezes que acontece é o seguinte, muitos irmãos e irmãs, eles entram na Fraternidade Rosa Cruz, começam a estudar, começam a ver coisa lógica, não sei o quê, parari, parará, e não vão para a vida religiosa, vão para uma vida intelectualizada, vão para uma vida saciada de intelectos, né? Começam a fazer até comparações entre a escola Rosa Cruz e as outras religiões, ou outras ondas, ou outras pessoas, ou outros intelectuais, deturpa totalmente. E aí não sai do lugar, né? Porque o que é sair do lugar? É você chegar a um certo estágio de estudante Rosa Cruz e começar a ter lampejos de funcionar conscientemente na região etérica. Se você não estiver fazendo isso,
você não está vivendo uma vida religiosa. Você está vivendo qualquer tipo de coisa, menos uma vida religiosa. Tá? Porque viver uma vida religiosa é, através do serviço devocional aqui, alcançar a consciência lá, certo? Então, você não está vivendo isso. Então, isso é importante até como balizador e referência para a vida de cada um de nós, né? Então, observe bem esse detalhe importantíssimo que ele fizer novamente. Não é uma vida intelectual, não é uma vida acumulativa em conhecimentos, mas sim é uma vida religiosa. Essa vida religiosa pressupõe o quê? Obras, ações e orações, que você pode resumir, para não esquecer, porque a gente sempre gosta de umas palavrinhas chaves, né? No mantra cristão, que é o seguinte: ora e labora. Se você orar e laborar, você está vivendo uma vida religiosa. Agora, se você não orar e só laborar, você não está vivendo uma vida religiosa. Se você só orar e não laborar, você também não está vivendo uma vida religiosa. Olha só a questão do equilíbrio entre as duas coisas, né? Vamos lembrar aqui alguns principais marcos na história da Fraternidade Rosa Cruz, né, desde a sede mundial, né? Passando pela presença da Fraternidade Rosa Cruz aqui no Brasil, até chegar à Fraternidade Rosa Cruz aqui em Campinas, São Paulo, Brasil, tá? Obviamente é apenas um relato super resumido. Em 1908, Max Sendel ele passa pela prova que se resume assim, de acordo com o relato da Augusta Fossheim. O irmão maior da Ordem Rosa Cruz, um dos hierofantes mistérios, veio a ele Max Sendel, e ofereceu para lhe revelar os conhecimentos que ele almejava, com a condição de que os mantivesse em segredo. Né? Para quem conhece essa história, para quem já leu o livro Memórias de Max Sendel, sabe da reação de Max Sendel ali, nesse sentido. Né? Então, ele passou nessa prova, ou seja, ele não aceitou receber tudo sem poder passar nada. E essa era a prova. Né? Aí, dia 8 de agosto de 1909, às 15 horas, Max Sendel funda a The Rosicrucian Fellowship, na cidade de Seattle, no estado de Washington, situado na costa leste dos Estados Unidos. Também, no mesmo ano, mas no dia 30 de novembro, sai a primeira edição do livro The Rosicrucian Cosmos Conception, que é o conceito Rosa Cruz do Cosmos, realizando o compromisso fechado do Max Sendel com o irmão maior, que, segundo o relato, a sentença foi essa: os ensinamentos rosacruzes tinham que ser divulgados antes de findar a primeira década do século XX, né? O que seria no final de dezembro de 1910. Então, ele conseguiu isso até com um certo adiantamento, né? Aí, no dia 10 de novembro de 1910, foi fundada a sede central da Fraternidade Rosa Cruz, da The Rosicrucian Fellowship, na cidade litorânea de Ocean Park, no estado de Washington, também situado na costa oeste dos Estados Unidos. Ok? As duas na costa oeste. Em 3 de maio de 1911, às 15 horas e 30 minutos, foi adquirido um terreno de 162 mil metros quadrados na cidade de Oceanside, no estado da Califórnia, também situado na costa oeste dos Estados Unidos. Também, nesse mesmo ano de 1911, no dia 28 de outubro, às 12h40, foi implantada a Cruz do Fundador. É o início da implantação da sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz, transferida da cidade de Ocean Park para Oceanside, e que terá o nome de Mount Ecclesia. Né? Então, do discurso de Max Sendel, nós ressaltamos um pedacinho interessante que, já foi até falado em outras reuniões, mas é bem interessante esse pedacinho aqui. Max Sendel dizendo, nesse dia: há 3 seres humanos invisíveis que estão além do estágio da humanidade comum e 9 membros da Fraternidade Rosa Cruz. Isso no dia da implantação da Cruz do Fundador. Tá? 9 é o número de Adão, ou ser humano. Destes, 5, número ímpar, masculino, são homens, e 4, número par, feminino, são mulheres.
Por sua vez, o número dos seres humanos invisíveis 3, apropriadamente, representa a divindade assexuada. O número dos que atenderam o convite não foi programado pelo orador. Os convites para tomar parte da cerimônia foram enviados a muitas pessoas, mas apenas 9 aceitaram. Né? Interessante. Vamos lá. No dia 24 de dezembro de 1913, foi inaugurado o primeiro edifício de fato na Alta Eclésia. O nome desse edifício é Proeclésia, ou a Capela, onde se oficiava e até hoje se oficia, né, os rituais e serviços devocionais e onde havia e há as reuniões de estudos e também as palestras. Já no dia 24 de novembro de 1914, foi inaugurado o restaurante vegetariano dentro de Mount Eclésia para atender a todos que viviam lá em Rogen Creek Fellowship e aos visitantes que sempre estariam por lá. Né? Dia 13 de julho de 1917, foi inaugurado o edifício de administração, para onde começaram a ser elaborados e publicados os livros, as lições e todas as correspondências, lembrando que nessa época só tinha correio e papel, né? Necessidade de fazer isso ou não. Agora, no dia 6 de janeiro de 1909, falece Max Sendel exatamente às 20 horas e 25 minutos. No dia 24 de dezembro de 1922, foi inaugurado o Templo de Cura da Fraternidade Rosa Cruz, cuja pedra fundamental foi colocada pelo próprio Max Sendel em 25 de 11 de 1914. Esse Templo de Cura da Fraternidade Rosa Cruz é onde se reúnem os probacionistas e é a parte mais próxima da Fraternidade Rosa Cruz para a Ordem Rosa Cruz. Por isso que para você participar de uma reunião dessa exige todo um preparo e uma condição especial que, para quem já foi ou para quem já sabe o que tem que fazer. Né? Dia 6 de julho de 1930, é fundado o primeiro grupo de estudos, ou Grupo de Estudos Rosa Cruz no Brasil, pelo já probacionista, em 1930, já probacionista brasileiro, na verdade era austríaco, mas tinha nacionalidade brasileira, né? O nosso querido irmão e amigo Francisco Felipe Preuss, a quem eu tive o prazer de conhecê-lo. Esse grupo se reunia na residência do Preuss, que era na rua Antônio Carlos, no 60, no bairro da Consolação. No dia 27 de agosto de 1938, é inaugurado lá em Monte Eclésia o edifício do Departamento de Cura e a Capela de Cura. A partir daí, todas as solicitações de auxílio para a cura Rosa Cruz eram tratadas ali, bem como era oficiado o ritual do serviço devocional de cura, na Capela de Cura. Até hoje é assim, tá? Dia 9 de maio de 1949, falece Augusta Voss Heimberg. Agora, chega dia 12 de maio de 1955, é fundado o primeiro centro Rosa Cruz. No Brasil, é fundado em Santo André e funcionando na rua Campos Sales, número 129, segundo andar. Aí, nesse mesmo ano, em 18 de setembro de 1955, é fundado o Centro Rosa Cruz de São Paulo, Brasil, na residência do probacionista Francisco Felipe Preuss, que se situava na rua Antônio Carlos, número 60, no bairro da Consolação, São Paulo. Só depois, ainda em 55, é que foi alugado o que hoje é sede própria, nas Duras do Nascimento, tá ok? Em 14 de agosto de 1982, às 17 horas, foi fundado o Grupo Rosa Cruz de Estudos, ou Grupo de Estudos Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, na residência do casal de probacionistas, Hélio de Paulo Coimbra e Maria José A.S. Coimbra, que era na Avenida Orlando Maia, 570, segundo andar, de Itapura, Campinas, São Paulo. Aí depois eles mudaram para a Rua Doutor Quirino e as nossas reuniões e oficiação de rituais continuavam nesse lugar, né? Até que o grupo foi crescendo, e com todo um esforço de muitos irmãos e irmãs, que inclusive já não estão mais aqui conosco, né?
cresceu e tornou-se um Centro Rosa Cruz de Campinas, no dia 24 de agosto de 2002, às 17 horas, já com a sede própria nossa, que está situado na Avenida Francisco Glicério, 1326, oitavo andar, Centro Campinas, São Paulo, Brasil. Bom, aí depois desse negócio bonito, lindo, maravilhoso, né, que a gente, pelo menos a gente gosta sempre de estar vendo e vendo a solidez de uma fraternidade Rosa Cruz, né, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui relacionada com isso, inclusive. Por que os eventos na The Rosicrucian Fellowship, além do dia do mês e ano, também tem o horário como característica? Quem é que tem alguma sugestão do porquê essa preocupação? Pelas horas planetárias, né? Então, o dia é regido por um astro. A primeira hora do dia é regido pelo mesmo astro do dia. E aí vai mudando. Então, de acordo com o astro que está regendo aquela hora, tem momentos mais favoráveis para as coisas, é isso? Exatamente, né? Porque esse é útil, importantíssimo utilizarmos justamente isso que a Regiane falou, a astrologia diária, que é muito bem preconizada tanto por Max Sender como Augusto Apostender, que se utiliza através das tabelas horas planetárias, detalhado no livrinho Astrologia Científica Simplificada, e que nós, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, usamos muito, né? Para muitas coisas, muitas decisões, inclusive, a serem tomadas, né? Outra perguntinha, por que a busca de Max Sender em fundar a The Rosicrucian Fellowship na costa oeste dos Estados Unidos? Não pode responder que foi o irmão maior que mandou, tá? O que vocês acham que tinha essa preocupação, ou essa necessidade? Pode falar. Eu vou falar uma vez, daí você fala. Onde está, naquela época, e também hoje, está atualmente a onda espiritual que começou lá na costa leste da China, passou para a Índia, passou Oriente Médio, passou para a Europa e agora está na costa oeste das Américas. Ele estudou também que tem... Você vai falar, Magali? Pode falar, desculpa. Posso, tudo bem. Eu não sei, eu estudei que parece que a atmosfera de lá tem uma quantidade de éter maior, seria isso? Era exatamente. Exatamente isso. O sul da Califórnia, as palavras de Max Sender, tá? Toda vez que tiver com aspinha, o Max Sender falando, né? Mas olha, Max Sender, o sul da Califórnia oferece excepcionais oportunidades para crescimento espiritual, porque o éter contido em sua atmosfera é mais concentrado que em qualquer outra parte do mundo. Certo? Ok? Esse é o motivo, tá? Bom, atualmente há grupos e estudos, grupo de estudos e centros Rosa Cruzes, são registrados, tá? Em quase todos os países, principalmente, né, na parte ocidente do planeta Terra. Então, vocês vão vendo aí, ó, pinçado, todos os que estão hoje registrados, tá? Além dessa quantidade formalizada, que são os grupos de estudos formais e os centros Rosa Cruzes, né? Existem também um outro tanto quanto, talvez uma ordem dessa quantidade, de grupos informais de estudos Rosa Cruzes, né? Que são formados, hora ou outra, por estudantes Rosa Cruzes, que se juntam, estudam e trocam conhecimento. Aliás, esse tipo de comportamento de se reunirem e estudar junto é estimulado pelo Max Sender numa das cartas aos estudantes, pois com grupos pequenos e focados é muito mais fácil, muito mais produtivo tirar dúvidas, expor o assunto, né? E aproveita, inclusive, esse pequeno grupo para auxiliar um ritual, seja o devocional do tempo, seja o devocional de cura, seja dos equinócios e solstícios, seja até o liberta de Natal, que ajuda muito a formar a egrégora daquele lugar e as pessoas, como dizia o antigo probacionista, saem com as baterias carregadas, né? Por isso que é muito importante a gente se reunir pessoalmente, né? As reuniões virtuais estão acontecendo por causa da questão da Covid, mas, se Deus quiser, esse mês aí, ou mês que vem, a gente volta localmente, que é importantíssimo. Não substitui essa reunião
essa reunião virtual não consegue substituir os efeitos da reunião presencial, tá ok? Então, vocês veem aí que tem muita gente se reunindo, né? Tem muita gente estudando por aí. Vamos ver agora... Carlos, Oi, pode falar. só um comentário no mapa que você apresentou aí. Dá para ver que, de fato, aonde tem uma maior presença, sempre está na costa oeste de tudo, né? Sempre caminhando da esquerda para, desculpa aí, da direita, olhando de frente, né? Para a esquerda, né? Exatamente. Porque é onde a receptividade desses ensinamentos e os locais são mais fáceis de você assimilar e persistir, né? As vibrações são mais adequadas para tal, né? Ok? Por isso é ocidental, né? Isso, exatamente. Agora, vamos ver agora como, a partir da obra básica, o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, houve uma derivação imensa, que continua acontecendo, de todos os outros livros e materiais Rosa Cruzes, ou seja, todos os outros livros e materiais oficializados pela The Rosicrucian Fellowship, pela sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz, né? Que temos à nossa disposição atualmente. Talvez depois desse slide, muitos de nós perderemos a disposição e a vontade de buscar outros livros que estão sendo aparecendo, né? E que faz nada mais nada menos do que nós perdermos o nosso precioso e pouco tempo que temos para nos dedicar à parte espiritual. Vamos ver, então, um pouquinho disso. Então, do conceito Rosa Cruz do Cosmos, derivam-se os seguintes livros, que são, assim, pedaços do conceito que o Max Sandel ampliou e detalhou durante o tempo de vida dele aqui, tá? Nós temos o Cristianismo Rosa Cruz, temos a Filosofia Rosa Cruz em Perguntas e Respostas, volume 1 e volume 2, temos os Mistérios Rosa Cruzes, temos a Teia do Destino, temos Coletâneo Místico, que é um livro maravilhoso, temos Ensinamentos do Iniciado, que é outro maravilhoso também, temos Cartas aos Estudantes, temos também Iniciação Antiga e Moderna, temos também a Maçonaria e Catolicismo, outro importante também, Mistérios das Grandes Óperas, Princípios do Curso de Saúde e Cura, Como Conheceremos Cristo quando Ele Voltar, Interpretação Mística do Natal, Interpretação Mística da Páscoa e Princípios Rosacrucianos para a Educação da Criança. Esse conjunto de livros, eles são pedaços do conceito que foram bem ampliados. Em cima desses livros, há outros livros escritos pelo próprio Max Sandel, pela Augusta Voss Handel, ou por estudantes probacionistas que estão sempre escrevendo, né? E que nós podemos dividi-los assim: o cordão prateado e os átomos sementes, olha da onde vem, né? O outro aqui, a visão etérica que ela revela, os espíritos e as forças da natureza, apegados à Terra, a evolução segundo o ponto de vista Rosa Cruz, temos o Ministério das Grandes Endócrinas, excelente livro maravilhoso, Arquétipos, outro livro interessante, Falecimento e Vida Após Ele, o Corpo de Desejos, outro é o Corpo Vital, outro livro interessante, As Bem-aventuranças, outro Caminho da Preparação, outro Caminho Estreito do Adepto, outro Corpo Vital e o Processo Espiritual do ser humano, e outros 10 Mandamentos, né? Então, vocês veem que existem muitos livros interessantes, talvez muitos de vocês não conseguiram ler todos, né? Todos esses daqui estão hoje disponibilizados de forma digital. Alguns estão na Fraternidade Rosa Cruz aqui em Campinas, no site. Outros vocês podem encontrar na nossa co-irmã Fraternidade Rosa Cruz do Rio de Janeiro. Estou falando só em português, né? E outros em português nos centros Rosa Cruzes que tem em Portugal. Ok? Agora, quem quiser inglês, está lá, The Rosicrucian Fellowship também tem todos lá em inglês. Todos, sem exceção. Tá ok? É interessante dizer isso porque o acesso a esses livros é de todos, é para todos. Entendeu? Não é só para, mas não tenho dinheiro. Mas eu não posso buscar. Não precisa. Baixa digital. Agora, se quiser comprar em papel, tem que esperar um pouquinho, né? Mas que o acesso hoje é garantido, tá ok?
Aí tem mais um que eu esqueci aí, que é o outro maravilhoso, chamado Cristo ou Buda, que é um dos livretos mais acessados digitalmente no nosso site, Cristo ou Buda, tá? Bom, além desse pacotinho de livro aqui, existe uma outra quantidade enorme de livros que são derivados do conceito, derivados dos livros embaixo, etc. Que eu vou colocar aqui, não vou falar todos, porque a gente não vai acabar a reunião nesses slides, certo? Está aqui todos os livros, a grande maioria desses livros vocês têm acesso no nosso site, né? Para fazer download e para encadernar, se quiser, publicar, fazer o que puder entender. O importante é que o acesso é garantido de graça para todas as pessoas. Então, gente, olha a quantidade de material, e esse material é de formação. Então, não é material de leitura, é de formação. O que é de formação? É o material de apoio e necessário para o irmão que começa como estudante preliminar e vai até o discipulado. Esse material é para todos esses níveis. Tanto é que você lê e relê, e cada vez que você relê, você vai ver pedaços que você não viu na última leitura. Isso aí já foi muito comentado nas nossas reuniões de estudo, que usamos o conceito. Né? Nós estamos replicando o conceito desde 1982. Mas por quê? Porque nós estamos crescendo espiritualmente. Aliás, isso é um ótimo indicador se você está crescendo ou não. Porque se você te pegar um livro desse, ler uma vez, e depois ler de novo, e não tiver nada de novo, preocupe-se com você e não com o livro, tá? Preocupe-se com você. Você que não está conseguindo ler nas entrelinhas, ok? Bonito, né? Bacana a gente saber essa disponibilização de material para a gente aí. Né? Agora vamos ao assunto delicado, mas tem que se fazer, que é quem não pode ser estudante Rosa Cruz. Segundo o conceito Rosa Cruz do Cosmos, e que nós, como estudantes Rosa Cruzes, temos que ter essa posição, alguns irmãos e irmãs que executam algumas atividades não podem ser estudantes Rosa Cruz. Quais são? Primeiro, os irmãos e irmãs que exercem as funções de hipnotizador ou hipnotizadora. Qualquer pessoa que utilize essa técnica em suas atividades. A pessoa pode até não ser hipnotizador, assim, né, mas ele pode usar nas suas funções a hipnose, e isso não é interessante para ser estudante Rosa Cruz, né? Outros irmãos e irmãs também não podem ser estudantes Rosa Cruz. Médium, ou qualquer pessoa que utilize essa técnica de incorporação parcial ou total de entidades espirituais e suas atividades. Hoje em dia, há muitas dessas técnicas disfarçadas, vou dar alguns nomes que usam a questão de incorporação parcial ou total do seu corpo, do corpo da pessoa, para que essas entidades se manifestem. Alguns nomes: Reiki, constelação familiar, mesa branca e outras quantidade enorme afins, tá? Aqui também, seja tanto para adquirir recursos financeiros, seja também por querer ajudar. A mesma coisa vale no caso de hipnotizador. Mas eu faço isso de graça para ajudar as pessoas que precisam para ali, para lá. Está errado. Tá? É totalmente errado. E a gente... mas por que está errado? Olha lá naqueles livros que eu falei para vocês. Lá está dizendo, detalhando exatamente por que está errado e qual o prejuízo que traz isso à pessoa. Tá ok? Há outro grupo de irmãos e irmãs que não pode ser estudante Rosa Cruz, que chama-se de vidente. Seja esse vidente por dons especiais, eu não sei, eu sou sensitivo, eu vejo por sonhos, eu tenho uma cláudia audição, né, dons especiais, eu não sei, mas eu vejo que você está com o olho gordo. Eu não sei porquê, mas a minha sensação é que você é uma seca-pimenteira, certo? Essas coisas a gente vê por aí, né? Seja também por via indireta, né? Então você tem a via direta e a via indireta. O que seria a via indireta? A astrologia como meio de adivinhação. Já viram isso? Né? Aqui no Brasil tem bastante, mas nos Estados Unidos e Canadá, para quem já esteve lá, isso aí tem de monte. Na televisão aberta dos Estados Unidos e Canadá, depois das 11 horas da noite, o que mais tem é esse tipo de vidente, médium, né? Tem de monte. Tem hipnotizador na televisão, certo? Então, isso é usado demais. Astrologia, inclusive, com adivinhação, por incrível que pareça. I Ching, né? Que é um tipo de baralho. Tarô, outra coisa. Apesar que tem muitos irmãos e irmãs da Rosa Cruz que executam tarô. Eu vou mostrar o que acontece com esses irmãos, tá? Baralhos, borra de café, bola de cristal, búzios, runas, oráculos, pêndulo, numerologia, barras de axis,
e outras que estão sempre aparecendo coisa nova, certo? Usando técnicas de eletrônica, eletromagnética, fibra ótica, não sei o que, mas é tudo, né? Aqui também, tanto para a pessoa que utiliza essa técnica porque adquirir recursos financeiros, sabe? Nós sabemos que tem muita gente que vive ganha muito dinheiro com isso, né? Seja também por querer ajudar. Não pode. Tá? E a terceira que apareceu aqui já lá no início é a famosa quiromante, né? Que são aquelas pessoas que fazem a adivinhação do futuro pelas linhas da palma da mão. Normalmente o pessoal associa isso aos nossos irmãos e irmãs ciganas, mas na realidade não são só ciganos e ciganas que fazem isso, né? Também da mesma forma, porque ajudar a atividade não pode. Agora, o que de fato acontece se um irmão ou uma irmã que executa essas funções, algumas vezes escondidas, se inscrever como estudante Rosa Cruz, na idade preliminar? O que acontece? Nada. Certo? Na realidade, a tendência é ele perder, se ele começar a estudar, ele perde um pouco do poder que ele possa ter de clarividência da forma errada, não perde? Isso se ele persistir em estudar. Isso, se ele persistir, isso. Porque acontece, nós temos casos que a pessoa, ela fala assim, nossa, achei mais uma fonte de coisa para incrementar o que eu faço aqui. E aí que tenta utilizar algumas técnicas Rosa-Cruzes, né, para alavancar mais a sua capacidade de mediunidade, ou de evidência, ou de quiromancia, certo? Agora, lógico, ela se persistir e tal, né, tudo bem, mas se ela não persistir, não acontece nada, ou seja, ela não vai conseguir evoluir, ela não evolui no caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Ela é uma pessoa toda, né, não consegue responder às lições, as lições que ela respondem são Ctrl-C, Ctrl-V de livros, né? Ou então faz umas respostas, se pergunta assim, isso é legal, né? Assim, qual é o mundo em que você constrói o corpo vital? Ela fala, região etérica do mundo físico. Por que a região etérica do mundo físico é composta por isso? Porque ele faz uma resposta de meia folha. Quem é essa pessoa que está fazendo a resposta de meia folha? Essa pessoa não está consciente daquilo que está fazendo. Porque quando você está consciente de uma coisa, você é sucinto. Não é? Quando você domina um assunto, você é sucinto. O que ele está perguntando aqui? Qual é? É região etérica do mundo físico. Ponto. Acabou. Próxima pergunta. Né? Então, tomem cuidado, inclusive, as pessoas que gostam de florear, ou de falar, não, porque eu vi no livro lá do fulano, do ciclano. Para com isso, gente. Foco, síntese. Mostra que você tem controle, autocontrole, autodomínio do seu ser. Né? Ninguém está aqui para discutir assuntos intelectuais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, os irmãos e irmãs que praticam esse tipo de coisa, tá cheio de gente que você acha que tem estudante Rosa Cruz que não pratica isso, pratica, tem muitos, tá? Não acontece nada, porque é igual o cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar, tá? Mas não é excomungado, não é expulso, não vai arder no fogo do inferno, nada disso, viu, gente, tá? E nós também não devemos julgar, tá? Eu sei que você vai para o terreiro de macumba, de umbanda, quando sai daqui. O problema é do irmão. Ao invés de você fazer isso, faça uma oração. Peça para Deus lançar no campo egóico, os irmãos mais no campo egóico dele, para ele decidir o que ele quer fazer. Quer ir para lá? Quer ir para cá? Eu quero ir para lá, vai com Deus. Eu quero vir para cá, vá com Deus também. Pronto, né? Não sejamos nós a apontar, tá? Porque pode ter certeza que muitos de nós do passado já fizeram muitas dessas coisas, talvez até piores, ok? E qual a causa? A causa desses irmãos e irmãs não evoluírem é nada mais, nada menos que as vibrações espirituais são opostas. E essas vibrações opostas se anulam quando entram em contato. Por isso que dá essa sensação, e não é sensação, é situação real, de que o irmão e a irmã não conseguem caminhar, né? Agora, imagine o seguinte, vibrações elevadas e sutis que estimulam o ser, o estudante Rosa Cruz, a servir amorosa e desinteressadamente, e esse serviço amorosamente focado na divina essência oculta de cada irmão e irmã que está ao seu lado, quando isso aí bate com vibrações interiores e vitalizantes, construídas e mantidas pelo próprio irmão, pela própria irmã, que insiste em prestar um serviço interessado, porque esses serviços que eu falei em cima, todos eles são interessados e muitos deles são focados na conquista de fama e poder pessoal. Por mais que a pessoa fale que não.
Os fatos mostram por si. Além de, muitas vezes, essas próprias atividades faz a pessoa acumular recursos financeiros, oriundo daquela prática. Então, você imagina, serviço amoroso desinteressado, focado na divina ciência oculta, versus serviço interessado e focado na conquista dessas coisas materiais, ou que leva a fundos materiais, né? Então, como isso é resolvido? O irmão ou irmã que desperta interesse em ser estudante Rosa Cruz e trilhar, de fato, o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, ou ele deixa por livre e espontânea vontade, ou seja, porque quer de praticar aquela atividade no modo definitivo total, ou não. Aos poucos, o poder que achava que tinha, pois nunca teve, pois o único poder real existente é o de Deus, que é onipotente, como bem colocado pela Regiane, desaparece. E está cheio de casos, inclusive, que contam, as pessoas contam, falam, nossa, eu tinha tal coisa, depois que entrei na Rosa Cruz, eu não tenho mais. De graças a Deus. Mas essa pessoa que conta, ela não conta com o negócio de que pena, né? Ela conta até muitas vezes com um alívio, tá ok? Então, quando a pessoa conta um alívio, é sinal que ela tomou a decisão. Ufa, ainda bem que eu não tenho mais isso, agora eu posso caminhar me dominando, né? E aí dá graças a Deus. Esse tipo de irmão e de irmã caminha a passos largos nesse caminho de preparação, porque ele sabe o outro lado e ele decidiu. Logicamente, isso já escolheu no terceiro céu, ele só está aproveitando uma oportunidade que apareceu, mas é digno de mérito, ok? E mais mérito é, graças a Deus, a gente ter contato com esses irmãos e irmãs, e esse irmão e irmã realizar isso para nós. Isso é maravilhoso, tá? Bom, vamos dar mais uma perguntinha aí. Ao entrar na escola Fraternidade Rosa Cruz, o que é orientado ao aspirante nível superior fazer em relação a tudo que já aprendeu de ocultismo, inclusive de pseudo-ocultismo, como vimos no slide anterior? O que é orientado a esse irmão fazer? O que ele deveria fazer? Eu acho que está até... Pode falar, Maga. Não, eu ia dizer que aquilo que você aprendeu anteriormente, sei lá, de alguma maneira de ocultismo, o ideal é deixar para trás, esquecer e mergulhar naquilo que realmente nos interessa, né? Se eu entendi bem a pergunta. Alguém mais? Eu também respondi assim, igual a Maga, né? Se afastar, abandonar o que já viu e se dedicar e focar nos ensinamentos Rosa Cruz. Acho que tem uma coisa importante para complementar, embora seja além dessa pergunta, né? É também da gente não ficar pingando de galho em galho, né? É você pôr o foco no que você está aprendendo. Então, se nós estamos na Fraternidade Rosa Cruz, e não ficar, a hora está aqui, a hora está na outra escola, a hora na outra escola, né? Então, é esvaziar o copo e aproveitar ao máximo do copo da Fraternidade Rosa Cruz para encher de conhecimento. Porque o tempo é curto, né? Sem dúvida. Não, e é exatamente isso mesmo. Na hora que você fala que tem que esquecer de tudo que você já aprendeu e começar a partir do zero, é isso mesmo que a gente falou, esvaziar o copo, tá? Justamente para você não cair na tentação do juízo antecipado e nem da preferência, né? Porque aí você mantém a sua mente em estado de calma e digna expectativa. Então, você larga tudo e começa de novo, né? Aliás, isso é seguido, inclusive, pelas religiões, tá? Religiões cristãs, todas elas seguem isso. Quando uma pessoa quer sair de uma ordem para ir para outra ordem, ela esquece tudo da ordem anterior. Esse comportamento em movimentos esotéricos com X, ele é imprescindível nos movimentos com S. É que no movimento com X, se você não faz isso, você não é aceito na outra ordem. Você, aliás, até é expulso da outra ordem, entendeu? Agora, no movimento esotérico com S, como você é o seu fórum, você é o seu juiz, você é seu advogado e você é o seu réu, tem muita gente que fica lá, fica aqui e fica lá. Tem vários estudantes aí, que a gente conhece, que está na Rosa Cruz e está em mais 3, 4, 5 escolas, o nome que o vale, entendeu? Coitado. Tem compaixão de irmãos assim, tá ok? E olha, isso que você estuda aqui está lá no início do conceito Rosário do Cosmos, ou seja, a pessoa leu lá no início e já esqueceu de esquecer, né? Coitados, né? Mas, tudo bem, vamos, toca. O importante é que a informação está
à disposição e disponível. A pessoa não faz se não quiser, né? Agora, outra pergunta. Por que é sugerido ao aspirante a nível superior de que, quando ele entrar na escola Fraternidade Rosa Cruz, ele deve se comportar como uma criança? Não birrenta, tá? É porque as crianças, elas não têm ideias já pré-concebidas. Ela aceita aquilo que estão dando para ela, aquilo que ela está vendo, né? Então, quando a gente precisa de realmente esquecer e entender como uma criança, porque a criança vai aceitando aquilo que a escola, que os adultos, que o pai, que a mãe vai lhe ensinando. Ela tem a mente aberta, né, Terezinha? Não tem preconceito. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. A criança, né, gente, ela não está imbuída do sentimento dominador de superioridade, né? Nem inclinada a tomar a aparência de sábio ou ocultar, sob um sorriso ou um gracejo, né? Aquele famoso sorrisinho de canto de boca, né? Sua ignorância em qualquer assunto. Ela é ignorante com franqueza, não tem opiniões preconcebidas, nem julga antecipadamente. Portanto, é eminentemente ensinável. Essa característica de ser eminentemente ensinável, ela é fundamental para o estudante Rosa Cruz, sempre, desde o estudante preliminar até discípulo. Se ele perder essa condição de eminência em ser ensinado, ele para de evoluir, ok? Então, por isso que é muito importante nesse sentido, lá no início, quando você começar como estudante preliminar, você se comportar nesse sentido como uma criança, tá? Caminha-se muito mais rápido, ok? Porque depois a gente sabe disso, né? Que esse comportamento leva a você dar uma chance de que as verdades prováveis que você está aprendendo, elas começam a transformar em você em verdades provadas no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas coisas que acontecem ao seu entorno. E como acontece isso? Através dos exercícios esotéricos, principalmente de observação e discernimento, né? Mas vamos lá. Então, a próxima pergunta, que é clara, é como começar a ser um aspirante à vida superior na Fraternidade Rosa Cruz, né? Primeiro de tudo, se for na Fraternidade Rosa Cruz do centro de Campinas, São Paulo, o que deve fazer é logicamente, se tornar um estudante preliminar, né? Esse é o primeiro passo, começar a ser um estudante preliminar. E para isso, para se tornar um estudante preliminar, ele tem que se inscrever como estudante do curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz. Então, é assim que você dá o seu primeiro passo no caminho da preparação, se tornando um estudante preliminar. Seguindo a regra da Rosa Cruz de que iniciação não há taxas ou outras obrigações, afinal, nenhum recurso financeiro, seja qual for, de qual forma, não pode comprar ensinamentos Rosa Cruz, ou como vimos, o avanço depende do mérito. Nada é cobrado em nenhum curso do Centro Rosa, de nenhum Centro Rosa Cruz que se preze como Centro Rosa Cruz. Nem de forma direta, nem de forma indireta. Tá ok? Nem doações, nem dízimo, nem carnezinho, nem qualquer outra forma. Nem os livros do formato digital. Logicamente, se o aspirante à vida superior quiser o livro em papel, aí ele vai ter que pagar os custos que incorrem na elaboração de cada livro, né? Afinal de contas, as editoras, etc. e tal, não trabalham de graça, né? Por isso que um livro em papel direto de um Centro Rosa Cruz, ela tem um preço considerado no mercado de livros muito baixo, que é o preço de custo, não é verdade? Um conceito rodapé do código atualmente está R$20. Imagina se comprar um livro de R$20, né? E não é no sebo não, tá? É livro novo. Okay? E como se faz para se tornar um estudante preliminar? Então, vou dar um exemplo aqui, que é o caso da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas. Primeiro de tudo, ele entra no site da Fraternidade em Campinas, que é o www.fraternidaderosacruz.com. Depois ele clica aqui no negócio chamado Sobre. Depois clica em Nossos Cursos e depois clica em Como se inscrever. Aí é só copiar esse texto que está aqui, ó, ok? Em um e-mail, preencher os seus dados, conforme solicitados, e enviar para contato@fraternidaderosacruz.com. Aí, ao receber esse e-mail, os responsáveis pelo curso escrevem o aspirante no curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz
e envia a primeira lição. A primeira lição inclui o seguinte, isso é importante, porque é um pouco diferente das outras, tá? Tem o texto da lição com as perguntas referentes a cada parte do assunto do título da lição e todo o material necessário para o estudante preliminar estudar. Todo. Os trechos do conceito Rosacruz do Cosmos e outros materiais que a lição sugere, tá ok? Com isso, o que acontece? A gente eliminou a necessidade do estudante preliminar consultar nenhum outro material. Isso ajuda muito no foco dele, porque tudo que ele precisa está ali, na mão, né? Depois de ter estudado o material, o estudante preliminar ele está apto a responder as perguntas. Ó, depois de estudar o material, o estudante preliminar está apto a responder as perguntas solicitadas, usando as suas palavras, exercitando o seu poder de síntese, que é um dos itens mais avaliados desse curso. Com isso, ele está fazendo um exercício esotérico de observação e discernimento, né? Quando ele termina de responder todas as perguntas, o estudante preliminar envia as respostas da lição para esse mesmo e-mail e aguarda o quê? As observações ou as correções junto com a próxima lição. E assim ele vai prosseguindo lição a lição até a sua 12ª. Uma vez completado, ele termina esse primeiro grau e se torna apto para entrar no próximo grau, né? Então, é uma coisa simples, é uma coisa, vamos dizer, acessível a todo mundo e muitas pessoas não conseguem. Interessante, né? Ah, não consegue por quê? Ah, não consegue porque não consegue responder a lição? Ah, não consegue porque responde a lição de uma maneira extremamente automática, isso não é aceitável como um comportamento de estudante superior. Ah, não consegue porque quer responder a lição da sua cabeça, achando que ele sabe, aí ele comete aquele erro que está nas perguntas anteriores, né, de esquecer tudo que já aprendeu para focar na lição no conhecimento Rosacruz que ele está começando a aprender, né? Ou porque ele engasga em alguns pontos, tá? Todos os cursos da Rosacruz têm alguns pontos que em inglês chama turning points, tá? Que são pontos de conversão. Então tem alguns pontos que a pessoa empaca e não vai, tá ok? Então, no caso, no curso preliminar também tem alguns pontos que a pessoa não vai. Se ela não estiver sendo sincera, honesta com ela mesma e querendo trilhar, ela não vai. Por mais intelectual que a pessoa seja, por mais capaz que a pessoa seja intelectualmente, ela empaca. Isso a gente já viu várias vezes. Bom, aí, uma vez passado isso daqui, o estudante, ele passa para o grau de estudante regular. E ele permanece nesse grau de estudante regular durante 2 anos, ou 24 meses. Durante esse tempo, ele tem que fazer, né, o curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz, que é composto de 40 lições. E nesse curso ele se aprofunda sobre vários assuntos da Filosofia Rosa Cruz, ele cria uma base sólida de conhecimentos Rosacruzes, que ajudará tanto nos outros cursos, como na aplicação desse ensinamento no seu dia a dia, que é fundamental para o estudante regular. Se ele fez o estudante preliminar pela Faculdade Rosa Cruz em Campinas, ele não precisa fazer uma nova inscrição. É só ele declarar no e-mail que ele recebe com as respostas da 12ª lição o seu desejo de se ingressar no curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz e se tornar um estudante Rosa Cruz regular. Se tiver com tempo e desejar, o fato dele estar nesse 2º grau, que é estudante regular, e torna apto a fazer o curso sobre ensinamentos bíblicos sob a ótica Rosa Cruz, que é composto de 28 lições, e os 3 cursos de formação de astrologia Rosa Cruz, compostos de 51 lições, e que o tornará um astrólogo Rosa Cruz. A informação sobre cada um desses cursos pode se obter na tela anterior, que eu mostrei lá, clicando em sobre, depois em nossos cursos, depois em conteúdo. A Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, ela providenciará a inscrição do estudante, agora regular, na The Rosicrucian Fellowship, na sede mundial. Por quê? Porque a partir daí o estudante recebe o número de inscrição lá da sede mundial e bimestralmente, né, ele recebe um material de estudos onde contém o que deve aprender durante cada um dos meses e o que deve se esforçar para aplicar no seu dia a dia. Além disso, ele recebe também uma tarjeta que ele deve preencher com caneta nanquim, caneta tinteiro, né? Isso é importante, tinteiro, nanquim,
Então, não é uma caneta hidrográfica, nem esferográfica, nem nenhum outro tipo que invente, tem que ser de nanquim, e enviar o mais rápido possível para The Rosicrucian Fellowship. Nesse caso aqui, muitas pessoas reclamam porque falam que a caneta tinteira é muito cara. Não é cara. Tá? Tem caneta tinteira por aí baratíssima, muito barata. Ah, não tenho. Compra aquelas peninhas mosquitinho que é usado para quem faz arte, né? Que é baratíssimo também, né? E com essa, e mais um vidrinho de nanquim que dá aí para o resto da vida, tá ok? Então não é justificativa, né? Agora, essa tarjeta com essa caneta de nanquim é que mantém o estudante regular ligado a The Rosicrucian Fellowship como um estudante Rosa Cruz ativo. E é esse fato, é esse ato, e é esse eflúvio do seu corpo vital que está lá naquela caneta nanquim, na folha, no papel, é que os irmãos maiores leem. E é esse o sinal que o irmão ou a irmã dá para o irmão maior que ele quer continuar a ser o estudante da cruz. Por que é feito isso? Porque isso garante o respeito ao livre-arbítrio da pessoa. Porque se a pessoa não quiser mais, ninguém vai fazê-la ser, nem o irmão maior. Entendeu? Então, isso é importante nesse sentido, tá? Não é burocracia, não. Bom, ele permanece nesse grau durante esses 2 anos, né? E aí fica uma perguntinha legal aí sobre esse assunto. Qual é o próximo grau que o estudante Rosa Cruz deve ter como objetivo depois de alcançar o grau de estudante regular e por que se dá esse nome desse grau? Primeiro, qual é o próximo grau depois de estudante regular? Probacionista. E por que se dá o nome de probacionismo ou a pessoa se torna probacionista? Por quê? Na realidade, o nome deveria ser provacionista, né? Porque você vai começar a ser testado em algumas provas. Exatamente, é isso mesmo, tá? Então é probacionista, e a diferença dos 2 graus anteriores, enquanto ele é estudante preliminar suplementar, é que no probacionista ele é submetido a provas. E essas provas é só para verificar se ele consegue, de fato, utilizar os estudantes Rosa Cruz para resolver os seus problemas que estão no seu entorno. E se ele não fracassa, desistindo de tudo. Muitos fracassam, ok? Então, por isso que muitos falam, nossa, esse probacionismo, depois que eu fiz esse probacionismo, nossa, parece que o mundo caiu nas minhas costas. Não, não caiu nas suas costas. Você está vendo coisas que você não via antes, certo? Antes você não via essas coisas, acabou a ilusão. Então, você alargou o seu horizonte de visão. De visão objetiva, não subjetiva. Então, no probacionismo é que você tem aquela sensação clara de que quantas coisas você achava que estava certo e agora você tem certeza que estava errado, e quantas coisas você achava que estava errado e agora você tem certeza que está certo. Ok? Então, isso é importante, né? Bom, depois de completado o grau de estudante regular, né? Caso haja se compenetrado da verdade dos ensinamentos Rosa Cruzes e ser preparado, que é importante, de cortar os laços com qualquer ordem oculta, excetuando as igrejas cristãs e ordens fraternais, pode assumir o compromisso que o admite no grau de probacionista. Para isso, ele tem que, o estudante Rosa Cruz, é que tem que solicitar o seu ingresso no probacionismo, diretamente a The Rosicrucian Fellowship, por meio de uma carta escrita também com caneta tinta nanquim. E aqui tem outro caso interessante, ele pode ser aceito ou não. Ok? Tem muita gente que não aceita. Tem muita gente que demora muito mais do que deveria demorar. Tem muita gente que está esperando até hoje. Tá? Porque a coisa é séria, gente. Você está numa escola de preparação, você está se preparando. Olha aqui, na figura fica muito clara o quão perto você já está da Ordem Rosa Cruz, né? A partir desse grau, os cursos de filosofia Rosa Cruz já não são mais fornecidos. Ou seja, tudo que ele aprendeu no curso de filosofia preliminar, no suplementar, ele tem que estar craque.
e aplicando isso no seu dia a dia. Se ele não está fazendo isso, ele vai ser um provacionista com P minúsculo e vai cada vez mais piorar a sua situação nesse ímpeto que ele tinha lá do início de trilhar o caminho da preparação. Então, espera-se o quê? O que se espera? Espera que o estudante Rosa Cruz, espera que ele aplique, coloque no seu dia a dia o conhecimento que ele adquiriu desses anos de formação como estudante preliminar e estudante regular. A partir daí, o estudante Rosa Cruz, agora probacionista, ele recebe bimestralmente um material de estudos onde contém o que deve aprender durante cada um dos meses e o que deve se esforçar para aplicar no seu dia a dia. Então, você pega lá o material, você lê o material, você estuda o material. Durante todo mês, você aplica lá. Chega no final do mês, você lê o material. Se você não conseguiu aplicar nenhum, é sinal que você não entendeu o material. E é sinal que você não está, seu nível espiritual como probacionista está a desejar para você mesmo, não é para qualquer um, não, para você mesmo, tá? Bom, além disso, ele recebe uma tarjeta, deve preencher diariamente com tinta nanquim, de novo, caneta tinteiro, não hidrográfica, nem esferográfica, nem outro tipo, e enviar até a primeira semana do mês subsequente para a The Rosicrucian Fellowship. Além dessa lição escrita, ele também recebe lições não escritas, principalmente à noite. E isso, logicamente, se ele fizer com afinco o exercício esotérico noturno de retrospecção e de manhã o exercício matutino de concentração. Se ele não fizer esses dois exercícios, ele não recebe essa lição não escrita. Se ele não aplicar os instrumentos Rosa Cruz durante o dia, ele não recebe essas lições escritas. O irmão maior não perde tempo com quem não quer trabalhar. É bem claro, tá ok? Bom, o método de realização Rosa Cruz, ele difere dos outros sistemas por um pormenor especial. Ele procura, desde o princípio, emancipar o estudante Rosa Cruz de toda dependência dos outros, tornando-o autoconfiante no mais alto grau, de maneira a poder permanecer só em todas as circunstâncias e enfrentar todas as condições. Porque os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz entendem que somente aquele que for tão bem equilibrado pode ajudar ao débil. E é esse, e tão somente esse, o motivo de muita gente seguir o método com afinco e até o fim, mas também é o maior motivo de muita gente abandonar o método. Alguns fundando, inclusive, seu próprio método, né? Existem muitas Rosa Cruzes por aí. E outros, inclusive, saindo, falando até mal do método, dizendo que não funciona, que é uma enganação, que eu fiz tudo direitinho e não deu nada, que eu perdi meu tempo na minha vida e agora eu não sei mais quem eu sou, certo? Gente, isso é importantíssimo. E é importante até para o nosso subconsciente, porque tem muitos de nós que ainda estão procurando, por mais que fale que não é para você ir atrás, e não, tem muita gente que procura, dizendo, não, mas eu gosto mais do fulano que fala. O Beltrano deve ser discípulo já, porque ele fala tão bonito. Eu já vi todos os vídeos do ciclano. Tá? Leia esse texto que eu pus aqui e reflita dentro de você se você está de acordo com esse texto ou ainda você está, né, achando que tem que ir atrás de alguém, né? Ou isso também pode ser traduzido como coisas como acontecem. Já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa chega assim, olha, achei um livro, mas este livro aqui, ele fala tudo sobre o ocultismo e tal. Você fica olhando para a pessoa, você fala assim, caramba, acho que a pessoa não entendeu isso daqui, né? Está na escola errada, né? Não é possível, né? Oi? Ou outros de autoajuda. Não, de autoajuda, então, é fantástico. Nossa, de autoajuda, vira e mexe, tem um de autoajuda por aí que... Aí tu fala assim, poxa, mas ele está dizendo aqui, olha, você tem que estar sozinho, você tem que estar autoconfiante no mais alto grau. Somente aquele que for tão bem equilibrado pode, de fato, ajudar aquele que é mais débil. Então, a hora que você ainda assim, não, porque eu estou atrás do cara que é o poderoso, o sucesso, ao cara que me dá inteligência emocional, ao cara que me dá mindset, bota as palavras em inglês no meio, né? Esse cara, não, porque aqui eu tenho poder, aqui eu tenho fama, aqui... Gente, oremos por irmã estudante Rosa Cruz que está com esse problema, porque isso é um problema para ele. É um problema.
ele não vai conseguir trilhar o caminho de reparação, né? E quando ele se arrepender, quiçá seja tarde, porque ele não vai ter mais os instrumentos, e pelas espirais dentro das espirais, as oportunidades para ele fazer já foi para o beleléu, certo? Já foi para o beleléu. Mas vamos lá, continuemos aqui. A outra coisa interessante é a consequência óbvia daquela diferença única do método de realização Rosa Cruz, essa que eu acabei de falar, né? Qual é a consequência óbvia disso? Vamos ver qual a consequência desse tipo aqui. Quando certo número de pessoas se reúne em classe ou círculo, objetivando o autodesenvolvimento por meio de métodos negativos, geralmente os resultados são conseguidos em menor tempo, né? Sentimento, aquele sentimento está se desenvolvendo, etc e tal, né? Motivos, podemos numerar vários, mas vamos considerar dois principais desse sentimento de se desenvolver mais rápido. Primeiro, é que, seguindo o princípio de que é mais fácil deixar-se levar pela corrente do que lutar contra ela. Se as pessoas tivessem um pouquinho da visão do mundo do desejo, quando você vê uma pessoa num palco, num ambão, num púlpito, ou sei lá o que se queira chamar, num lugar mais alto, falando com muitas pessoas, e aquelas pessoas todas alegres e felizes, e cantando, e às vezes batendo palma, etc e tal, você veria ali um corpo de desejos único totalmente vermelho. Por quê? Porque ali está sendo estimulado materiais das regiões inferiores do mundo do desejo. Então, essa corrente faz a pessoa levantar. Isso é muito fácil ver também em partidas de futebol, em lutas de MMA, em manifestações turbulentas que você vê na rua, em passeatas, é a mesma coisa, tá? Em igrejas neopentecostais, que fica lá, porque Deus te fez para ter dinheiro, Deus fez para você ser rico, porque você é poderoso, porque não sei o quê, porque... entendeu? Então, você vai levando pela corrente. Só que é corpo de desejos. E a gente sabe, no Rosa Cruz, que o corpo de desejos destrói o corpo denso. Por isso que, no final das contas, as pessoas ficam extremamente extenuadas e cansadas. E normalmente doentes, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é um motivo que nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz, né? E já vimos isso em muitos estudos, né? Revivar uma prática que usamos no passado. Nesse próprio esquema de evolução, nós usamos essa prática no passado. Como nós estudamos todos já num certo momento desse caminho, desse esquema de evolução, todos nós fomos clarividentes involuntários. Numa época que nós conhecemos na Fraternidade Rosa Cruz como época lemúrica. E esse estado de clarividência involuntária ou negativa perdurou desde o fim da época lemúrica até o fim da primeira parte da época atlântica. Nós estudamos isso na reunião de estudo aqui, né? Só que naquele momento evolutivo, nós estávamos na parte desse esquema de evolução chamado involução. E nesse momento, nós éramos guiados em tudo pelas hierarquias criadoras. E delas, nós recebíamos as sugestões de ação aqui, de agir aqui na região química do mundo físico. Nós não conhecíamos essa região química do mundo físico. Então, eles colocavam essas sugestões para a gente, de maneira involuntária, voluntária para nós, tá? Mas, a gente não pedia isso, eles jogavam para a gente isso, né? Porque o nosso nível naquela época não era de vigília, era o que chama de consciência de sono com sonhos. Então, naquele período lá, nós fomos. Então, a clarividência involuntária ou negativa, ela é inerente de cada um de nós. Por isso que reavivar essa clarividência é muito mais fácil, porque nós já somos clarividentes involuntários. Só que nós não devemos ser mais, não devemos exercitar mais isso hoje. Porque as condições evolutivas, o caminho da evolução é outro. E o risco de ser obsediado ou ser possuído por irmãos e irmãs que não entendem ou que são más, ou até por entidades chamadas elementais, é altíssimo. Ok? De qualquer forma, isso daqui não é o conhecimento direto dos mundos espirituais. Conhecimento direto, lembrando, que é o método Rosa Cruz. Conhecimento direto, sem nenhum anteparo entre você e aquilo que você quer conhecer. Seja esse anteparo um outro irmão, ou outro irmão, ou elemental que teste que indicar, seja bola de cristal, pêndulo, essas coisas todas que eu falei, tá? Não é conhecimento direto. De fato, não é.
E outra coisa, clara, o médium não é senhor dos seus atos. Ele é um escravo do espírito ou da entidade. Muitas vezes, da entidade subhumana, que é o elemental que o domina. Por isso que tais reuniões devem ser evitadas por todos os estudantes dos acústicos, especialmente, particularmente pelos provacionistas. Ok? Mesmo as reuniões que se mantenha um estado mental positivo, não são aconselhadas pelos irmãos maiores, nem frequentar e nem participar. Motivos também nós temos, né? Quais são? Também podemos numerar vários, mas vamos dar aqui 2. Pode ser resumido dessa maneira. Primeiro, as visões dos mundos internos obtidos por quaisquer deles apenas resultam parcialmente da influência das faculdades dos demais. Então, não é da pessoa influenciada. Depois, o segundo, é uma dependência muito grande para que se possa confiar os seus cuidados aos demais. Né? Porque por mais boa intenção que o irmão desse tenha, ele pode cair na tentação ou ele pode ser influenciado de maneira negativa, por mais positivo que ele acha, né? De qualquer forma, gente, de novo, esse método não é conhecimento direto dos mundos espirituais. Então, novamente, está contra o método Rosa Cruz, né? E mais, a pessoa dependente fica dependente do círculo e facilmente influenciável, né? Parece como, assim, o calor de um carvão no centro de uma fogueira. Ele vai se aumentando pelos carvões que os rodeiam, né? E o clarividente, originado num círculo, mesmo que ele seja positivo, é como uma planta em estufa. Por isso, tais reuniões também devem ser evitadas por todos os estudantes dos Rosacruzes, em particular e principalmente por provacionistas. Ok? Vamos lá, agora uma perguntinha que, aliás, uma perguntinha que a Regiane já adiantou, mas vamos lá, que é bem bacana, inclusive. Tão importante que devemos repeti-la. Apesar de todo alerta sobre aspirante à vida superior, que se tornou um estudante Rosa Cruz, não ficar pulando de galho em galho, através de novidades ocultistas, você acredita que existem esses irmãos e irmãs que têm esse comportamento? Se você acredita, o que deles se pode esperar? Se você não acredita, por que eles não existem? E aí? Primeiro, existem ou não existem? Existem. Existem. E o que você espera de um irmão e de irmã dessa, além de compaixão, tá? Primeiro a gente tem que esperar compaixão por esse irmão e essa irmã. Além disso, o que você acha que acontece com ele? Pelo exercício de observação seu, o que você espera observar no irmão desse? Ele vai ficar muito confuso, ao invés de progredir, ele vai se confundir, né? Porque ora ele pesquisa uma coisa, ora ele estuda outra, e aquilo se mistura e realmente fica uma confusão para ele e pode confundir também as pessoas que estão no grupo. Quer dizer, a pesquisa... Ele não desenvolve, né? Ele não cresce. Conhecimento superficial só, né? E a Terezinha falou muita coisa interessante. Muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas que estão à volta, elas picham a fraternidade Rosa Cruz. Esse negócio que você mexe aí, tá dando rosa, tá totalmente bagunçado o corete seu aí, por causa desse negócio que você mexe aí. Só que, na verdade, a culpa é da própria pessoa que está mexendo, está pulando de galho em galho, né? Então, definitivamente, gente, irmão e irmã que faz isso, ela não trilha o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Porque não vibra na mesma nota-chave da fraternidade Rosa Cruz. É uma bagunça, né? Ele está numa bagunça, né? Mas existem, viu, gente? Infelizmente, existem, tá? Logicamente, graças a Deus, muitos deles decidem falar, não, eu vou seguir aqui, vou esquecer tudo e tal. Mas muitos persistem e ainda existem à nossa volta, tá? Natural. Ainda mais hoje que o acesso a esse tipo de coisa é tão fácil, né? Então, tentação para isso é muito grande. Né? Mas vamos ver, agora, e qual deve ser o comportamento do provacionista da fraternidade Rosa Cruz para com as suas obrigações? Isso é importante, né? A gente sabe que o terceiro grau do caminho de preparação, que é o provacionista, ele exige algumas obrigações que estão além do que o estudante regular e o estudante preliminar. Então, vamos ver quais são, segundo o conceito Rosa Cruz do Cosmos, nesse capítulo que nós estamos estudando, tá? Portanto, é público.
Todo provacionista da Fraternidade da Cruz, com P maiúsculo, ele efetua seus exercícios esotéricos sozinho, no isolamento do seu lar ou do lugar que escolher, sozinho. Então não tem essa de você chegar, pegar na mão da sua esposa, da sua namorada ou de quem for. Vamos observar juntamente a natureza, porque estaremos fazendo exercícios esotéricos de observação. Não está fazendo nada, entendeu? Está passeando no bosque, está tomando um ar livre, um arzinho, mas não fala isso não, que você não está fazendo isso, tá? Além disso, o provacionista, ele trabalha em segredo, sem clarinadas e rufores de tambores. Então, ele não fica lá dentro, sou o provacionista, eu vou usar um selinho, um anelzinho, um brochezinho, um colarzinho, uma camisetinha, não sei o quê. Estou falando isso porque na Rosa Cruz tinha pessoas que queriam fazer camiseta com isso, entendeu? Camiseta do provacionista era amarelo, deixa eu ver se eu lembro, o amarelo era do provacionista, azul do preliminar, aí depois tinha um verde que era do regular, até que quando falaram isso, um cara lá na Rosa Cruz disse, não, mas é a bandeira do Brasil, entendeu? Ridículo, né? Mas era isso que tem pessoas que, né? Tem pessoas que, infelizmente, pensam assim, tá ok? Ô, Carlos, você pegou o broche? Ah, eu tenho broche, não, eu não peguei não, mas eu já vi. Tem anel, né? Graças a Deus isso foi abominado aí, né? Mas tem pessoas assim. Faltou só aventalzinho e chapeuzinho, tá? Bom, segundo, ele é fiel à sua disciplina em executar tais exercícios, ou seja, ele executa de fato, ele não engana, ele não se engana, ele executa, ele é fiel. Outra coisa, ele estuda todos os dias o Silêncio da Cruz. Todos os dias ele está lendo alguma coisa. No mínimo a carta. É o mínimo, a carta é o mínimo. Ele tá sempre, porque ele tem sempre coisas que ele quer aprender, que ele não entende, que ele quer recuperar, que ele quer basear, ver se aquilo que ele está fazendo na vida dele está respaldado pelo Santa Cruz. Ele faz as comparações. Ele sempre estuda porque ele quer ver o seguinte: olha, isso está acontecendo no mundo. Está acontecendo a guerra na Ucrânia. Como é que eu explico isso pela Fraternidade Santa Cruz? Eu não explico. Ah, o fulano estuprou não sei quem. Como é que eu explico isso na Rosa Cruz? Eu não quero nem saber disso. Né? Não quero nem saber disso. Eu não assisto televisão, eu não leio notícias, eu não tenho... Você está fazendo o que no mundo, então, meu caro probacionista? O que você está fazendo aqui, então? Né? Ele não perde uma oportunidade em promulgar as São Rosa Cruzes, priorizando o quê? O exemplo, a ação, a sua vida tem que ser baseada nos São Rosa Cruzes. As suas ações têm que ser baseadas. Não adianta você se esforçar para ser um aqui e outro lá. Não existe isso. Nós sabemos, quem é astrólogo Rosa Cruz, que é característico de certas pessoas ser um anjo no serviço e um demônio em casa. Um anjo em casa e um demônio no serviço. Um demônio com os pais e um anjo com os amigos e as amigas. Nós sabemos que na astrologia Rosa Cruz tal. Pois bem, provacionistas têm que estar acima dessas dificuldades que ele mesmo se impôs no tema dele. Ok? Se não é probacionista, é um pezinho mais minúsculo. Esforça-se para ser um auxiliar visível, consciente durante o dia. Auxiliar visível, preconizado como serviço amoroso desinteressado ao irmão e irmã que está ao seu lado, focando exclusivamente na sua divina essência, tratando como irmão e como irmã, e não como chefe empregado, nem como mestre escravo. Ok? Se prepara para todas as noites ser um auxiliar invisível. Tem até uma oraçãozinha muito bonitinha para fazer isso, né? Já passei em algumas palestras. Certo? Ele se prepara. Então, quando ele chega e faz o exercício de retrospecção, faz oração de retrospecção, ele pede isso para Deus, para ter esse privilégio de, mesmo ainda não sendo auxiliar invisível consciente, ele ter a dádiva de poder externar o que tem a mais do fluido vital, do fluido vital, como material para curar o irmão e irmã que está doente, que está enfermo. Ok? Então, ele seguindo esse método, sem dúvida alguma, os resultados são mais lentos, porque é uma transformação de dentro para fora, né? Mas, gente, quando os resultados aparecem na vida do provacionista, normalmente aparecem no seu dia a dia, se manifestam como poderes cultivados pelo próprio provacionista.
e podem ser empregados independente dos demais, porque é ele com ele. Assim, gente, esse método do conhecimento direto dos mundos espirituais constrói o que chama-se de caráter, ao mesmo tempo que desenvolve as faculdades espirituais e resguarda o probacionista dele cair na tentação de perverter esses poderes divinos. Olha a grandeza e a fortaleza que dá a você, um estudante Rosa Cruz, se bem seguindo esse caminho, né? Bom, aí depois de completado o grau de probacionista, em um mínimo de 5 anos, né? Foi 5 anos de probacionista, o estudante Rosa Cruz, ele pode se habilitar para alcançar o grau de discípulo. Para isso, ele tem que fazer o quê? Solicitar o seu ingresso ao discipulado, né? Diretamente ao irmão maior, por meio de uma carta escrita com caneta a tinta nanquim, de novo, certo? Você vê que o tinta nanquim usa bastante, né? Enviado, essa carta é enviada em envelope fechado, endereçada a The Rosencrantz Fellowship e com a indicação no envelope do título de que se trata, porque ninguém abre, tá? Lá na Rosa Cruz, ninguém abre, porque isso vai direto para o irmão maior, que também não abre, porque o irmão maior tem a visão etérica, certo? Ele vai ver o eflúvio do corpo vital que está ali naquele papel. Aí, o que o irmão maior faz com essa carta? Pica, joga fora, não interessa, devolve, não achou, como é que chama? Não achou o destinatário. Não, o que ele faz? Ele faz uma prova. Essa prova vem por carta? Não, vem no campo egóico do probacionista. Então, ele lança uma prova no campo egóico do probacionista, e se ele passar nessa prova, ele é aceito como discípulo. Se não, ele espera uma nova oportunidade, onde ele vai escrever de novo. Normalmente isso ano a ano, certo? Até o dia que ele passe na prova, certo? Ok? A partir daí, o estudante Rosa Cruz, agora como discípulo, né, ele recebe de lá um material bimestral de estudos, onde contém o que deve aprender durante dos meses, né? Deve se esforçar para aplicar no seu dia a dia, como é um relacionista, né? Além disso, ele recebe uma tarjeta para preencher diariamente com tinta nanquim e mandar para lá, e esse é um período de provações, como o é de probacionista, para ele mesmo verificar se ele quer ser um colaborador consciente na obra benfeitora dos bons maiores espíritos da humanidade, e é um período de intensa preparação para ele se capacitar como um candidato a alcançar a primeira iniciação menor e assim se adentrar à Ordem Rosa Cruz como um irmão leigo ou como uma irmã leiga. Bom, gente, de fato, né, a gente não, aqui, logicamente, a Fraternidade Rosa Cruz, como está lá no conceito, né, ela não pretende insinuar que as demais escolas de ocultismo não contam, não servem, não prestam, longe disso. Nós sabemos que muitos caminhos levam a Roma, mas chegaremos com menos esforço a Roma, seguindo por um só deles, do que zigue-zagueando para o outro. Afinal, é um fato que o nosso tempo e nossas energias são limitadas. Por que são limitadas? Porque, primeiro, nós temos uma enorme quantidade de destinos maduros que escolhemos para espiar. Escolhemos lá no terceiro céu, para espiar aqui nessa vida, né? Então, nós temos um monte de destino maduro para isso. Tem uma outra quantidade de lições que escolhemos para aprender aqui e agora, pelo amor ou pela dor. Nós vamos escolher, mas nós optamos por isso. Não sei quais são essas, não. Ih, minha vida aqui, nossa senhora, é um pega para capar, sempre não sei o quê, não conheço, nunca vi. Minha vida é uma vida dessa. Não sabe, não tem. Tá bom, então, você como um bom probacionista, já está mais do que na hora de você se capacitar como um astrólogo Rosa Cruz. E pela astrologia Rosa Cruz, levantando o seu próprio tema, você descobre quais são os destinos maduros, quais são as lições que deve aprender, e mais, quando é que elas estão à disposição para você aprender. Olha que interessante. Existe só de você o quê? Vontade e persistência, que é o que, infelizmente, a maioria dos irmãos e irmãs não tem, né? Para esse tipo de coisa, certo? A missão e a obrigação de usar o melhor possível esses nossos veículos,
que construímos para essa vida, com vistas a poder melhor construir outros veículos em vidas futuras. E aqui, o mérito também é a única solução. Então, esse é um dos objetivos, né? Sem falar, né, no tempo de vida total que temos aqui. Pois nós temos uma fase de infância, adolescência e até os 21 anos para conseguirmos ter todos os nossos veículos de atividade plena para podermos utilizar, conforme aprendemos, que ocorre por volta dos 28 anos. E tudo isso pode ser traduzido nos deveres de familiares e sociais, que não devemos descuidar para atender ao nosso próprio desenvolvimento espiritual. Esses fatos sumarizados não são mais que suficientes para compreendermos o motivo da necessidade de renunciarmos todas as demais ordens ocultas e focar somente na fraternidade Rosa Cruz. E isso, se quisermos sincero e verdadeiramente se desenvolver espiritualmente por esse método, com o objetivo de servir amorosa, desinteressadamente e ajudar eficazmente a quem precisa. Aí sim nós estaremos seguindo o caminho de preparação da Fraternidade Rosa Cruz de maneira mais eficaz para a nossa vida, né? Bom, gente, e assim a gente termina a 125ª reunião de estudos de Filosofia Rosa Cruz de hoje, onde estudamos o assunto maravilhoso Fraternidade Rosa Cruz, né, que faz parte do 19º capítulo do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, né? E agora, então, vamos fechar essa reunião de estudos e nos preparar devidamente para participar da oficiação do ritual devocional do serviço do templo, rezando a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver o que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na Na vossa E na vossa vossa também. também.